Olá, muito obrigado, muito obrigado. Que alegria poder iniciar aqui esse programa no YouTube com os nossos amigos. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. É com imensa alegria que estamos dando início a mais um programa. Muito obrigado por vocês que têm nos acompanhado toda quinta-feira aqui nesse canal maravilhoso. Gostaríamos de iniciar pedindo para que você deixe o seu like para a nossa atividade. Se você, fiquem à vontade, né? Se você quiser usar o chat para dizer de onde você está participando, qual a sua regional, se você é aluno do CEV, tá bom? Fique à vontade. Bom, para iniciarmos, então, esse programa com uma vibração ainda melhor, nós vamos iniciar com um momento da oração, tá bom? Então, eu gostaria de pedir para que você, se possível, feche os seus olhos. Aqueles que se sentirem à vontade, fiquem em posição de oração. Oração para abençoar toda a humanidade. Deus é o Criador de tudo. Deus é onipotente. Ele criou todas as coisas pelo poder da palavra. O Verbo de Deus onipotente alojou-se em mim e se fez minha vida. Portanto, tudo aquilo que eu declaro pelo poder da palavra concretiza-se infalivelmente e manifesta-se no mundo fenomênico. Pelo grandioso poder do Verbo divino, eu declaro que uma riqueza abundante se concretizará para a humanidade toda. Portanto, uma riqueza abundante há de concretizar-se para toda a humanidade, obedecendo à ordem natural do mundo de tempo e espaço. Neste momento, eu proclamo pelo grandioso poder da palavra de Deus a felicidade de toda a humanidade. Portanto, a humanidade toda alcançará infalivelmente a felicidade. Neste momento, eu proclamo pelo grandioso poder da palavra de Deus a paz de toda a humanidade. Portanto, a humanidade toda terá paz infalivelmente. Neste momento, eu proclamo pelo grandioso poder da palavra de Deus a marcha de toda a humanidade para a direção certa. Portanto, a humanidade toda marchará infalivelmente para a direção certa. Neste momento, eu proclamo pelo grandioso poder da palavra de Deus a saúde de toda a humanidade. Portanto, será infalível que a humanidade toda torne-se cada dia mais saudável. Pelo grandioso poder da palavra de Deus, eu transmito ao universo o pensamento de prosperidade, felicidade, paz e saúde de toda a humanidade. Tudo isso se concretiza infalivelmente para os outros e, ao mesmo tempo, retorna para mim como reflexo de minhas próprias mentalizações. E assim, eu também me tornarei pessoa abençoada por toda a humanidade. Em verdade, eu abençoo toda a humanidade, como um mensageiro do céu, enviado por Deus para abençoar todos os meus irmãos. Por isso, as bênçãos que retornam para mim também são ilimitadas. Progresso e melhoramento ilimitados estão prometidos a mim. Estou progredindo e melhorando hoje. Amanhã também vou progredir e melhorar, e assim por diante. Que maravilhoso é progredir e melhorar sempre. Deus possui conteúdo ilimitado, e eu, que sou a automanifestação de Deus, vou revelando na tela de tempo e espaço. Essa natureza ilimitada. Como o meu conteúdo é ilimitado, por mais que eu progrida e melhore, não se esgotará a minha capacidade de progresso e melhoramento. Hoje, amanhã e sempre, eu cresço, progrido e melhoro. Crescimento, progresso e melhoramento são meus deveres como filhos de Deus, como auto-manifestação de Deus. Nada me impedirá de progredir e melhorar. Não há ninguém em algum lugar que possa impedir a minha marcha. Deus quer que eu cresça, progrida e melhore. Eu avanço sempre mais um passo na direção certa. Eu prossigo junto com Deus. Crio novas ideias junto com Deus. E com Ele vou avançando por novos caminhos de vida. Como sou abençoado, elevo a Deus a minha profunda
gratidão. Que lindo, né, gente? Que oração maravilhosa. Bom, hoje nós teremos aqui nesse programa a oportunidade de discutirmos um pouquinho sobre uma palestra que foi ao ar hoje às 14 horas, com o tema A Educação da Vida e o Poder do Belo. Então, vamos ter 3 grandes preletoras da Seichonoye para debatermos esse tema que foi abordado pela preletora Célia. Então, para compor a nossa roda, gostaria de convidar a preletora Célia Maria Domingues da Rocha Reis. Prezado preletor Luiz, bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Prazer estar aqui com vocês, para dialogarmos um pouco sobre o que nós falamos e sempre, claro, ampliar as reflexões feitas, então, na palestra da tarde, né? Muito obrigada por essa oportunidade, preletor. Eu que agradeço, preletora Célia. Teremos também a participação da nossa querida preletora Helenice Aldi. Professor Luiz Gomes, muito obrigada por essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos novamente, refletindo sobre a educação da vida, sobre essa filosofia maravilhosa que é a Seichonoye, e agradeço profundamente aos colegas de conversa e também a todos aqueles que nos acompanham nesta oportunidade. Muito obrigada. Obrigado, professora. Vamos ter também a participação da preletora Fernanda Negrão Chaves Caielli. Muito obrigado. Olá, pessoal. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada, queridas preletoras. Que alegria, que honra, na verdade, compartilhar aqui essa roda de conversa com vocês. Olá, pessoal que está em casa, aqui nos acompanhando, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado, preletora Helenice. Muito obrigado, preletora Célia. Bom, composta a nossa roda, né? Nós vamos, então, conforme já foi anunciado, conversar aqui um pouquinho sobre a autora da palestra que foi ao ar hoje, né? Às 14 horas, preletora Célia, que o tema foi abordado a educação da vida e o poder do belo, né? Então, nós vamos iniciar e gostaria de passar, então, a palavra, né, para a preletora Célia, já iniciando aqui com uma perguntinha, preletora Célia. Na sua palestra, você, que, aliás, parabéns, viu? Que excelente palestra, né? Você falou um pouquinho sobre a questão da contemplação. Para nós que somos dirigentes, que somos, né, já líderes do movimento, a expressão contemplar para nós é uma expressão bastante familiar, né? Gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais essa questão do contemplar. Pode ser, preletora? Claro, Luiz, claro, com certeza. Então, a questão da contemplação é de profunda importância para a educação da vida que a gente estude e pratique. Então, eu pensando na questão do belo, eu não poderia desenvolver esse tema sem pensar na questão da contemplação, que é o expediente por meio do qual a gente alcança o belo. Então, a contemplação é na perspectiva da Seichonoye. Eu já deixo claro aqui que é dessa perspectiva que eu estou falando, né, dessa perspectiva teórica, das obras que a pesquisa foi feita nas obras da Seichonoye, né? Então, a contemplação é aquele estado mental em que eu fixo a minha mente, né, num aspecto, né, é um estado meditativo e de natureza, no nosso caso, né, espiritual, né, filosófica, e então, para que eu observe, né, o campo, né, para onde está direcionada a contemplação, para que eu observe, né, aquele campo na sua amplitude, e no nosso caso, né, a gente se concentra pensando nas coisas positivas, né, no lado bom da realidade, né, que nós
projetamos. Então, a gente tem um aspecto que a gente projeta, né, do positivo, no sentido de que ele se manifeste na realidade. Então, nesse sentido, o belo, já deixo claro aqui, né, como foi falado, ele tem uma conexão com a verdade e com o bem, né? Então, a verdade no sentido das leis mentais, nós vamos comentar um pouco sobre isso, né, das leis da natureza, e sobre o bem, que é aquilo que se manifesta aos nossos olhos, né, como o supremo poder da natureza de funcionamento perfeito em todas as suas circunstâncias, né? Em todas as suas, todos os seus segmentos, vamos dizer assim. E eu também fiz uma proposta da contemplação no sentido de uma contemplação mais ativa, que é o que o mestre propõe, né? Então, pensamos numa contemplação passiva nesse sentido de estarmos com os olhos fechados, né, num movimento de interiorização. E uma contemplação mais ativa, que talvez possa ser chamada assim, é aquela que o mestre propõe por meio da voz, né, da experimentação com o corpo, né? Então eu vou ler, né, algo, né, uma passagem da Seitinoye, por exemplo, né, das obras da educação da vida, ler com os olhos, ler com a voz, ler com os sentidos, caminhar lendo, dissolver-se na leitura, né, e após todo esse processo, né, de contemplação interna e externa, então a gente, como diz o mestre, vai estar vivendo esta palavra, né, essa palavra da educação da vida, essa palavra vigorosa, né, então ela se expressa, né, nesse momento em que a gente se dissolve nesse conteúdo, nesse gesto de dizer, né, na emissão da nossa voz, desse fôlego, desse alento que sai do nosso corpo, né, com essa emoção, com esse sentimento. Essa vibração a gente emite para o universo e ele nos devolve em forma dessa energia que nos renova, que nos revigora. Então, reiterando, né, a contemplação se dá nesse sentido de interiorização da verdade que há na natureza, né, na verdade, do funcionamento perfeito da natureza, né, que promove as mutações, né, e nós, então, vamos contemplar este processo, né, conforme o professor Masanobu Taniguchi nos orienta, este processo, essa beleza, né, que a natureza nos oferece de estar em processo cíclico o tempo todo, se renovando, que é um processo por meio do qual também nós passamos, né, nós fazemos parte, nós somos um corpo único com a natureza. Então, esse processo é o que se coloca no nosso campo visual, no nosso campo de contemplação, né, percebendo a beleza que há, né, nessa mutação. O professor Masanobu, ele usa uma expressão muito bonita, né? A minha alma capta, né, esses processos mutacionais, alguma coisa assim que ele vai dizer. Então, está dentro, né, algo que está interiorizado. Tá? Então, esse processo de contemplação, ele nos oferece essa possibilidade, né, de captação deste belo. Okay? Que ótimo. Muito obrigado, preletora Célia. E olha como são as coisas, né? Eu estava aqui pensando, puxa, ela podia, né, falar um pouquinho também sobre a diferença da contemplação ativa e a passiva, e você acabou captando aí a minha, né, minha vibração aqui. Mas ficou excelente. Muito obrigado, viu? Bom, queria passar a palavra para a preletora Helenice, e antes de passar a palavra, eu queria também deixar aqui, né, uma perguntinha, porque estamos falando de educação da vida, o poder do belo, e a preletora Helenice é uma musicista, né? E eu queria começar, preletora Helenice, perguntando para a senhora o que motivou a senhora a ser uma musicista e se dedicar tão lindamente pela música como a senhora se dedicou e vem se dedicando. Muito obrigada, professor Luiz, muito obrigada. A música, ela esteve presente na minha família há muitas gerações, porque o meu bisavô, quando ele veio para o Brasil, ele foi imigrante do Líbano, né? Mas ele veio muito cedo, ele veio com 9 anos de idade, com a mãe, que era minha trisavó. E ele tinha, assim, uma educação
muito voltada para a cultura. E quando ele teve as filhas, que era a minha avó, né, com todas as minhas tias-avós, ele ouviu falar que na Alemanha existiam os melhores músicos do mundo, que eram os compositores Johann Sebastian Bach, Brahms, Beethoven. Então, ele falou, eu vou trazer um pianista alemão para dar aula para as minhas 8 filhas. E trouxe um professor alemão que morava na casa e dava aulas de piano para todas elas. Então, a minha avó, no final, ele acabou casando com uma das irmãs da minha avó, né? Tanto que a gente o chamava de tio professor. E ele, então, foi o responsável por disseminar essa cultura musical na família do lado da minha mãe. Então, minha avó era professora de solfejo, a minha mãe já sabia tocar piano, então, com isso, foi muito fácil para mim já entrar nessa família. E eu fiz, para mim, o que era importante na vida era a música. Uhum. Na hora do recreio da escola, eu não ia brincar, eu ia para a capela da escola para tocar o harmônio. Eu ficava lá meia hora tocando o harmônio, eu não queria saber de outra coisa. Era aquilo que me dava alegria, que era paixão, né? Que era uma própria segunda natureza. Então, eu fazia músicas, eu inventava músicas para as minhas cachorrinhas, para o gatinho, para o meu irmão, e ficava inventando, tudo era muito, assim, lúdico para mim. Então, a música, eu acho que a música para a criança nunca pode ser um peso, uma obrigação. Uhum. Se for assim, ela vai parar no meio do caminho. Sim. Então, a música, assim como todas as artes, eu acho que ela tem que trazer a satisfação, a alegria, a realização de que você está fazendo alguma coisa que dê prazer para as outras pessoas, né? Como procurar o belo na música. Quando a gente encontra essa beleza na música, a gente vai expandindo a nossa sensibilidade. Perfeito. E essa sensibilidade, então, eu acho que todos nós somos capazes de admirar o belo, porque o belo já existe dentro de nós. É uma questão, às vezes, de abrir a janela da mente para que nós possamos admirar a arte, admirar todas as coisas ao nosso redor, como ensina o mestre Masaharu Taniguchi, que o mundo é maravilhoso, mas nós precisamos enxergar essa maravilha. Precisamos abrir os olhos da mente para nós enxergarmos as maravilhas deste mundo. Porque é só assim que a gente é feliz. Nós só nos realizamos se nós entrarmos em contato com o belo, com aquilo que é mais sublime nesse mundo. Né? A sublimidade faz parte do Filho de Deus, porque o Filho de Deus é espírito. Então, ele é sublime. E quando ele realiza essa sublimidade, então, quando ele sonha alguma coisa que vai melhorar ainda, então ele realiza esse ideal. Né? O ideal é um sonho que você faz projetos para chegar naquele ideal. Então, por exemplo, é lógico que é necessário o esforço. Quando eu cheguei nos meus 13 anos, que tudo para mim era fácil de tocar, tudo era fácil, mas com a transição da infância para a adolescência, que você vai passar de nível de pianismo, vamos dizer assim, aí você vai ter que estudar sério. Vai ter que entrar no piano com muita técnica, com muito esforço, muita concentração. Então, eu parei de tocar. Fiquei 1 mês sem tocar. Falei, mãe, não vou tocar, tá tudo muito difícil, não vou mais tocar piano. Parei.
mas eu senti uma força tão grande me empurrando para o piano novamente, eu falei, não, aí eu vou ter que estudar. Então, o que a professora me dizia, ela falava, Helenice, não adianta gostar da música, você tem que gostar do exercício que vai te permitir fazer música. Olha só. Então, o exercício que é diário, você tem que gostar da técnica, né? Então, é muito importante essa parte também, eu acho, na meditação Shinsokan, que nós devemos nos exercitar diariamente com a meditação Shinsokan. Obrigada. Obrigado. Que linda a sua história, né? A gente que já Não, conhece. é porque ela falou uma coisa que é interessante, que ela falou assim, quem gosta de música vai ser eterno ouvinte. Uhum. Você quer fazer música, você precisa gostar do trabalho, do exercício para realizar essa música, para que os outros ouçam. Então, da mesma forma, acho que para nós nos realizarmos como filhos de Deus, não basta gostar das obras dos poetas, do mestre Masaharu Taniguchi, das sutras, dos cantos em louvor. Nós precisamos o exercício diário da meditação Shinsokan. Obrigada, pessoal. Muito bom, muito bom. Estou amando essa conversa. Não foi por acaso que a preletora Fernanda foi convidada para vir fazer parte dessa roda, né? Porque Fernanda, ela tem um trabalho bastante forte dentro da área da psicologia, né? Que ela é psicóloga e tem feito um trabalho lindo dentro da psicologia. E aí, Fernanda, eu vou soltar uma bomba aí para você, no bom sentido, né? Ai, meu Deus. Quando a preletora Helenice fala, né, que o belo, ele não está fora da gente, que ele está dentro da gente, né? Eu fiquei pensando, Fernanda, e aí eu gostaria que você desse aí uma contribuição para a gente, quando a gente vê, por exemplo, assim, olha, um adolescente lindo, e aí você fala, nossa, como você é bonito, e ele não se vê como uma pessoa bela, como uma pessoa bonita, né? Então, eu queria que você nos auxiliasse, trouxesse aqui como contribuição para a roda, essa questão aí, de como você consegue fazer esse exercício de enxergar esse belo dentro da gente. É uma ótima pergunta, Luiz. Mas é desafiadora no sentido não só do adolescente, Sim. mas das pessoas, das mulheres. Isso é muito cobrado, entre aspas, né, aqui, assim, quando se tem uma referência de um padrão de beleza e se quer beleza física, principalmente, né? Na formação desse adolescente, ele tem muito essas referências. E aí, ele tenta se enquadrar naquele padrão que ele acha que é o adequado, que ele vê e fala aquilo que é valorizado, e fica tentando se ajustar, olhando para fora, em vez de olhar para dentro. Então, e conforme a gente cresce com esse olhar, se não se reflete sobre esse olhar, você cresce mesmo com esse sentimento de não se sentir bonito, e aí isso às vezes é tão forte que a pessoa deixa de ver o belo que tem presente nela e ao entorno dela, e fica olhando para fora, né? Então, é trabalhar esse belo, primeiro esse contato consigo mesmo, e as duas diretoras falaram tão lindamente da beleza que está dentro. Então, é resgatar isso como valores, né? E aí entra o ensinamento que é tão maravilhoso da Seiichi Noye, que quando traz para a gente essa conscientização, né, do ser divino que há dentro de nós. E esse ensinamento conecta a gente com essa beleza, conecta a gente com quem a gente é. Então, o trabalho às vezes, de resgatar isso no adulto, de trabalhar isso no adolescente, é de trazendo quais são os seus valores, o que você tem de diferente, o que é a sua marca especial,
para extraindo essa beleza de dentro. E, ao mesmo tempo, uma coisa que ajuda e que a gente tem feito, orientado, assim, trabalhado com professores fazendo isso, e acho que complementa a pergunta, principalmente os professores dos adolescentes, do ensino médio, que estão sentindo, principalmente esse ano 2020, essa questão do adolescente não ver o belo na vida, né? Aí já não só nele, mas na vida. Então é de procurar essa beleza nas coisas simples. Então a gente já sugerimos alguns exercícios, até dos professores dando aula, pedindo para os alunos abram a janela e olhem e fotografem, ou olhem, descrevam. Acha uma coisa bonita que você esteja vendo. Como está o céu, como está a nuvem, tem uma flor, não tem? Para ensinar a mente de modo prático a reconhecer e buscar esse belo. Até que a nossa mente faça isso de forma natural, que é o nosso natural. Mas se a gente está encobrindo esse belo à nossa volta, a tendência vai ser olhar para quê? Para aquilo que não está belo. Sim. Né? Para olhar e falar, não vou abrir porque aqui está horroroso, porque minha casa é isso, não vou abrir a janela, não vou abrir a câmera, né? Que é a fala deles. Então vamos olhar o que tem de bonito. Legal. E é engraçado que à medida que se faz... Engraçado. É ciência e é o contato com essa beleza que está dentro da gente. Mas sim, eles falam, nossa, que engraçado, eu comecei a notar tantas coisas bonitas. É o exercício que, inclusive, né, tanto o professor Masaharu Taniguchi como o professor Masanobu Taniguchi nos convidam a fazer, de olhar para a beleza que está na simplicidade à nossa volta. E isso faz com que a gente vá de encontro a essa beleza que está dentro. E a gente, trazendo isso para o adolescente, vai ao mesmo tempo trabalhando essas questões sem eles se perceberem internamente, mas começa a ter um cuidado maior com a sua aparência, começa a aprender a lidar melhor, né, com essas questões e a focar, né, uma palavra que está na moda, eu nem gosto tanto, mas todo mundo fala tanto, focar, colocar, direcionar a mente para aquilo que é belo e para aquilo que é bom. Perfeito. Não sei se eu respondi, mas se não respondi, vocês vão me perguntando depois. Não, respondeu sim. Eu só queria justificar, Fernando, por que eu mencionei a palavra adolescente, porque muitas pessoas têm a ideia errônea de que a educação da vida só se aplica em crianças. Já me fizeram essa pergunta, sabia? O mestre fala de criança, e, né? Então eu provoquei um pouco você nessa questão e você atendeu perfeitamente, muito obrigado, né? Para a gente desmistificar essa ideia de que educação da vida só se aplica para crianças, né? Mas e para o adulto também, né? Sim, sem dúvida. A educação da vida é do agora, então é constante, né? Perfeito. Bom, olha que interessante, né? A sua explicação, ela completou bastante o raciocínio da preletora Helenice, quando ela fala, né, do belo enquanto interior, e aí eu queria, né, devolver aí a palavra para a nossa amiga preletora Célia, para que ela também dissesse para a gente um pouquinho essa questão aí o belo, que foi tão bem explanado na atividade das 14 horas, mas que, como já foi dito pela preletora Célia nas suas palavras iniciais dessa roda, o mesmo se aplica ao bem, né? Então, quando na Seichonoye a gente ouve as pessoas dizerem assim, fulano é bondoso, e a gente entende que não é o fulano que é bondoso, a bondade que existe dentro da pessoa é que enxerga a bondade do outro, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre isso, preletora Célia, e também nas suas palavras iniciais você havia dito que ia retomar um pouquinho
nas questões das leis, né? Então, gostaria que você retomasse aí a palavra para dar uma continuidade no seu raciocínio. Muito obrigado. Muito obrigada, preletor. Então, né, a preletora Helenice falou um pouco da questão do belo estar dentro de nós, né? Isso está lá no livro Pedagogia da Seitinoye, né, na parte em que o professor Masaharu Taniguchi diz, né, quando eu vejo a flor, eu sinto a beleza dela e eu quero imitá-la, né? Mas como meu corpo é diferente do da flor, então eu vou criar mecanismos, né, para fazer essa imitação. Então, cada um com o seu talento, com suas habilidades, então vai desenvolver essa, né, uma linguagem específica para expressar esse belo, na tela, no verso, na música, enfim, né, os artistas fazem isso. E as pessoas que não se dedicam propriamente à arte vão também expressá-lo de outras formas, né, nas suas relações, enfim, né, nas suas ações sociais, né. Então, é nesse sentido que, segundo nos orienta a Seitinoye, né, sempre eu vou expressar aquilo que tem dentro de mim, né? Sempre vou, nas minhas ações, de modo geral, eu vou expressar o meu conteúdo mental. Então, você diz assim, a bondade, né, o sujeito é bondoso, né? Quer dizer, na verdade, o que há é a bondade que está dentro dele. Então, aí vai um conceito de ser humano. Né? Qual é o conceito que nós temos de ser humano? Não é esse ser material que está aqui, né, de 1,54 m, né, imaginem. Outro dia eu ouvi o Paulão dizendo 2,05 m, né, numa fala, eu falei, puxa, que prosperidade, né? Mas então, não é esse ser, assim, que não é essa matéria que é o conceito de homem que nós temos, né, mas é o que está, nem dizemos assim para além disso, mas o que nos significamos, né, aquilo que somos, é o que é essencial, é o espírito, que é eterno, indestrutível e imortal, nós assim entendemos. Aqui nós estamos numa provisoriedade, né, num momento de provisoriedade, de passagem. Então, o que vamos pensar sobre isso é que tudo já está dentro de nós. A preletora Fernanda também disse isso muito bem, né, você também, Luiz? Então, tudo já existe dentro de nós, né, em grandes proporções, em proporções infinitas. E o que é que existe dentro de nós em proporções infinitas? Sabedoria infinita, amor infinito, vida infinita, todos os bons atributos de Deus, que pensou na sua criação de modo perfeito. Aí nós aqui estamos, então, aprendendo, exercitando o modo como vamos melhorar essa expressão. Né? E como temos muitas interferências, às vezes a gente expressa de modo negativo, né? Com tristeza, sofrimentos, né? E, às vezes, a gente, assim, estamos treinando para que a gente possa expressar cada vez mais o fenômeno autêntico, como que é a expressão técnica que nós usamos, né? Esse supremo bem que nós somos, enfim. E, então, aí eu chamo a atenção para a questão dessa expressão do homem em relação à linguagem artística. Então, o homem, né, ele vai se expressar, né, esse homem, né, vamos pensar assim, esses seres humanos que produzem arte, vamos falar nesses termos de arte. Então, ele vai pensar nessas várias faces do ser humano, nesses sofrimentos, nessas tristezas, nessas angústias, né, e vai expressar isso, porque a arte, ela sempre vai expressar um lado problemático do homem, né, o professor Masanobu fala, né, alguém que tem que aparecer e mostrar aquilo que está inadequado. Então, o homem expressa esse sofrimento. E aí, eu me lembro do professor Antônio Cândido, um grande sociólogo, que felizmente entrou para a literatura, um grande teórico da literatura. Ele diz que ao longo do dia nós não conseguimos viver sem a arte, né? Sem pelo menos um xiste, uma brincadeira que possa mexer no nível de linguagem, então um sonho. Então aí a gente pensa nisso, né, no homem como expressando essa realidade. E aí o professor Antônio Cândido diz, né, ele vai ampliando então esse conceito de arte literária, né, desde esses xistes, etc., até os grandes romances. Então, ele diz assim, que no momento em que a gente entra em contato com essa linguagem artística, em que a gente lê, né, e aí
me reporta a fala da preletora Fernanda, né, como é importante dar a conhecer, né, propiciar vivências de arte com os adolescentes, com crianças em todos os níveis, né. Então, no momento em que a gente entra em contato com essa realidade, expressa em linguagens artísticas, ou na linguagem literária, no caso, né, estamos falando, então a gente tem a oportunidade de conhecer outras realidades, outras soluções que os personagens dão para as suas vidas, e a gente, então, enriquece a nossa própria, porque a gente pode se espelhar, se identificar, né? O mestre, ele foi um grande leitor de literatura, um grande leitor de arte, de todas as modalidades, e ele sempre vai construindo, né, esse é o seu grande movimento, construindo a filosofia com base nas reflexões que ele tira das obras de arte, né, de muitas obras, né, O Homem do Nariz Quebrado, né, na escultura lá do Rodin, enfim, das músicas, dos grandes concertos, né, e então ele vai aprendendo com isso e nos orientando, né, de que modo a gente pode direcionar nossa vida de acordo com essa expressão artística. E a expressão artística, vocês sabem, né, os artistas, eles têm um material na mão, que é a palavra, a tinta, e eles e eles fazem um uso muito criativo, muito original, e isso nos encanta, por isso é importante, né, que no momento em que a gente está em contato com a obra de arte, que a gente exercite a própria sensibilidade, tentando compreender e refletir sobre esse conteúdo, né? Não sei se eu consegui responder, preletor Luiz, as suas questões, tá? Eu procurei ampliar um pouco mais o espectro aí. Sim. Né? Não, olha, ficou perfeito, perfeito. Aliás, continuo dizendo, né, que estou amando essa roda de conversa, está muito boa, parabéns. Queria também agora passar a palavra, né, para a preletora Helenice, porque tem um dado bastante interessante quando a preletora Helenice trouxe na sua fala que a música já está na sua família há muitas gerações, e aí a música não só está há muitas gerações, como já está em gerações futuras, né, professora? A preletora Helenice tem 2 lindas filhas que também são musicistas, né? Então eu queria que a senhora falasse para a gente, professora, um pouquinho da educação da vida aí no âmbito do seu lar e essa aplicação, né, da beleza, da arte. Muito obrigada, professora. Muito obrigada. Eu queria parabenizar as nossas preletoras brilhantes que abriram a nossa mente para que nós possamos admirar as coisas simples, como falou a preletora Fernanda, e a preletora Célia, citando as virtudes divinas que já estão inerentes em nós. E isso é muito importante, nós não nos afastarmos das coisas da realidade, com R maiúsculo. A realidade que nós devemos viver, porque é só vivenciando a verdade, o bem, o belo e a verdade, é que nós realmente poderemos seguir o caminho que o mestre Masaharu Taniguchi e o mestre Seiichi Taniguchi, o Supremo Presidente, nos conduzem. Eles nos conduzem para um caminho da verdade, o caminho da luz. Mas nós precisamos vivenciar, então, admirar as pequenas coisas, nos tornar crianças outra vez. Sabe, a criança, ela tem um espírito de curiosidade. Aquele espírito de curiosidade não deixa a pessoa com mais de 70 anos ficar velha. É verdade isso, porque a minha avó, que morava aqui conosco, ela faleceu com 94 anos, sem estar doente. Foi apenas, assim, uma vela que se apagou. O coração parou de bater. Mas ela sempre dizia, ela tinha um estímulo, uma motivação interior muito importante que passou para mim, para minha mãe, para as minhas filhas. Que ela sempre dizia, eu estou sempre aprendendo. Eu estou sempre aprendendo. Eu estou com 94 anos, mas eu estou todos os dias, eu tenho o que aprender. Então, esse espírito de exemplo, né? Que exemplo familiar, que ela foi um baluarte aqui nessa casa,
de exemplo de tenacidade, de destemor e de curiosidade. Fantástico. Ela tinha uma curiosidade incrível por tudo. Ela sempre falava, qual é a novidade? Qual é a novidade? E a gente chegava perto dela, ela, qual é a novidade? Ela sempre querendo saber coisas. Então, é isso que a gente não pode deixar a nossa mente ficar anuviada, achando que nós não temos saída para essa situação que nós estamos vivendo, deixar a nossa mente ficar anuviada, pensando que nós já sabemos tudo, e não sabemos, nós estamos sempre aprendendo, e se quisermos conservar essa juventude dentro de nós, precisamos ter aquele espírito de curiosidade, motivação para aprender cada vez mais, e se alegrar com esse aprendizado, né? Que o aprendizado seja uma alegria para nós. Então, assim, as minhas filhas realmente, elas cresceram e dentro de uma casa muito musical, porque nós tínhamos, na época, 6 pianos, imagina, na casa, porque eram 3 dele, que ele trouxe quando casou, e os 3 meus quando eu trouxe quando eu casei. Então, nós juntamos, em cada cômodo da casa tinha um piano. Até no quarto de hóspedes tinha um piano. Uhum. Leitora, só, desculpa lhe interromper, mas eu acho que vale a pena contextualizar aqui, né? Que a senhora foi casada com o Almeida Prado, né? Ah, é verdade, Diga lá, Sensei, pode continuar. Infelizmente, faleceu há 10 anos, mas a música dele continua viva, tanto é que foi homenageado pela Rádio Cultura todo esse ano, todos os domingos na Rádio Cultura, às 19 horas, havia um programa sobre ele. E também foi homenageado pelo 5º Encontro Internacional de Piano Contemporâneo, com obras dele, e foi, assim, muito, muito bem lembrada, né, a obra dele, muito, muito bem lembrada. Então, ele realmente era uma pessoa muito voltada para a música, e as minhas filhas cresceram fazendo lição embaixo do piano. Que lindo. Então, não tinha como. A Constança, que assim, escolheu o violino, e a Ana o piano. Mas a Ana também, ela escolheu o desenho, porque ela é uma grande arquiteta, premiada, expõe, e também tem muitos trabalhos feitos fora do Brasil. Ela projetou uma loja num shopping lá em Genebra, e então ela tem também o desenho para ela sempre foi muito forte. Quando ela tinha 3 anos, a professora do maternal me chamou, eu falei, será que está acontecendo na escolinha, né? Ela me chamou e falou, olha, você presta atenção nessa menina, porque eu vou mostrar para você os desenhos que ela faz e os desenhos da turma. E aí eu falei, nossa, mas esse desenho você ajudou, né? Ela falou, não, ela fez sozinha. Então, ela fazia o desenho perfeito, assim, usando toda a página, com colorido muito diversificado e muitos detalhes. Então, já desde pequenininha, a professora falou, você direciona essa menina para o desenho, porque ela tem alguma coisa a mais, ela tem algo a mais para dizer. Então, foi essa, assim, eu acho que todos nós temos o que dizer, todos temos capacidade infinita, talento infinito, mas precisamos de um direcionamento, assim como me chamou essa professora, que eu fiquei muito feliz, eu não sabia, porque em casa ela não desenhava em casa, ela desenhava na escolinha. Então, eu fiquei muito feliz. Então, o direcionamento dos professores, de quem observa, é muito importante, né, para que a gente possa, então, fazer com que a criança se realize, se desenvolva naquele ponto. A professora Belisa, ela contava uma coisa muito interessante, que é assim, a gente tem que saber, quando o pintinho está, assim, picando por dentro do ovo com o biquinho, a gente pode ajudar por cima, onde está aquele biquinho, para que ele se desenvolva.
né? Então, não procurar de outra forma. Sim, sim. Então, procurar a vocação mesmo. Obrigada, professor, pela oportunidade. Imagina. Que linda essa metáfora, né, do ovo dentro, do pintinho dentro do ovo. E também, assim, a gente fica cada vez mais encantado, porque esses pequenos detalhes da história de cada uma de vocês, né, vai enriquecendo muito aqui a nossa roda. Muito obrigado, né? Bom, Fernanda, eu queria, né, aqui nas últimas frases da preletora Helenice, né, quando ela fala do observar, do ser atento, do, né, incentivar, queria mais uma vez aí trazer para você a contribuição, né, da psicologia. E lembrar, assim, Fernanda, quando a gente ouve muita pessoa dizer, eu sei, eu entendo, mas eu não consigo. E aí, como que a gente ajuda? Eu estava torcendo para você me perguntar, não esse para comentar sobre essa questão que a preletora Helenice colocou, tão importante desse olhar atento, né? Desse olhar, não, vou complementando aqui, desse olhar atento que ela trouxe para a gente, dessa professora, por exemplo, né? Esse olhar de perceber esse dom, esse talento da filha, dela perceber, e também, ao mesmo tempo, a gente fala da potencialidade na educação da vida, eu acho importante aqui a gente sempre lembrar isso, que a gente fala, a educação da vida acredita na potencialidade infinita, mas ela está lá latente. Se a gente não estimular, não direcionar muitas vezes, e não se empenhar, que tudo que a diretora Helenice foi colocando aqui como elementos importantes, como é que essa potencialidade vai se manifestar, se expressar na vida? Não vai continuar aqui em potencial, né? Então, a gente primeiro esse ambiente aí, que a gente sabe que não é por acaso, é por afinidade, né? Mas que as filhas estiverem esse contato com a música, isso é importante para que essa arte se expresse, como a diretora Célia colocou tão bem, como é importante a gente oferecer isso para o jovem, né? Oferecer a possibilidade de expressar a arte e de conhecer a arte nas suas diversas formas de expressão, para que a criança e o jovem também se encontrem ali e expressem, né? E aí entra o papel do educador, dos pais, da família, de ter esse olhar até de respeito. Eu me recordo aqui de algumas situações que eu já passei. Eu tinha numa escola de educação infantil, que eu também trabalhava, né? E a mãe queria indicar... Não, a professora e a mãe estavam preocupados com o aluno e queriam indicá-lo para a clínica, para a psicóloga clínica. E eu fui ali entender, né? Qual que era a demanda, se era mesmo, se não era, o que estava acontecendo. E elas trouxeram alguns desenhos do menino que estavam preocupando a ela. E ele pintava as pessoas coloridas. Então tinha pessoa verde, tinha pessoa azul, tinha pessoa roxa, tinha pessoa de tudo que era cor. Elas achavam que ele tinha que expressar as pessoas com as cores que elas achavam que tinha que ter, né? Não da forma como ele queria. E aí ele começou a fazer desenhos que elas falavam, olha, ele está regredindo aqui nesse desenho, porque ele começou ele já fazia a forma humana, né, da criança, e aí ele começou a fazer as crianças cortadas e coloridas. E elas achavam aquilo um problema, deve ter alguma desordem. Eu falei, gente, vamos entender, vamos procurar. Aí, resumindo a história, né? Ele tinha visto e ele pegava e achava fantástico as obras do Picasso e do Homero Brito. Então, como é que ele gostava de cor? Era a forma dele se expressar, gente. Ele estava feliz. Ele não estava em desordem. Incrível. Então, a gente tem que ter um cuidado para não distorcer, às vezes, aqui, através da nossa interpretação, de achar que aquilo é uma desordem, aquilo é uma expressão,
de arte, às vezes, e de não sufocar aquilo que na criança começa de forma espontânea. Fantástico. Com a nossa atitude, né? Com essa curiosidade, com essa maravilhar-se diante das coisas, que se expressa em forma de arte, às vezes a nossa própria atitude do adulto vai sufocando isso. E digo mais, não só no outro, como às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. Às vezes a gente gosta de sair cantando, daí fica adulto e fala, não vou cantar, né? Mas por que não? Então é ter esse olhar de respeito. E aí é importante a gente ir percebendo com isso, assim, as tendências, os dons, para ir direcionando. Sim, não sim. muitas vezes para aquilo que a gente quer, mas para aquilo que a pessoa, que a criança, que o jovem vai manifestando como interesse. Obrigado. E aí isso flui normalmente. E eu esqueci a última pergunta. O não consigo, né, Luiz? O não consigo é se empenhar, né? Hoje, isso sempre. Então, é o esforço que a preletora Helenice falou, olha, com 13 anos eu não queria tocar mais, porque estava exigindo um outro esforço e eu não queria mais fazer. Então, se a gente passa por essa fase de, não, deixa eu treinar um pouco mais, deixa eu me empenhar um pouco mais, e com o jovem hoje, trabalhar, como é tudo muito rápido e muito pronto, é insistir nesse percurso, né, no prazer desse percurso, do experimentar, do vivenciar, não do resultado final. Então, também se a gente só cobra o resultado final, eles só vão olhar para o resultado final. Então, é valorizar enquanto professor, enquanto pais, enquanto educadores, o processo todo. Valorizar o empenho, porque aí o jovem também vai se sentindo, a criança, o jovem vai gostando desse processo, de superar cada etapa. Porque o exemplo é a nota. Se a gente foca só na nota, precisa tirar 10. E fica cobrando 10, o percurso não é percebido. Obrigado. Agora, se a gente vai naquele passo a passo e fala, olha que bacana, você aprendeu uma coisa nova, olha, você fazia assim, agora você já está fazendo assado. Na arte, ou no próprio piano, que às vezes eu imagino, né, que já queira ver a música pronta, mas ela tem que passar por um percurso ali para chegar no resultado final. A escrita, a mesma coisa. Quantas vezes, né, você não escreve, reescreve, reescreve, reescreve? Então, se a gente valoriza esse percurso, você valoriza o empenho, e aí isso vai gerando uma satisfação e uma motivação para se conquistar um passo a mais. Muito obrigado. E aí a gente sai dessa questão do não consigo e passa para a questão de, olha, vamos nos empenhar um pouco mais. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu estou amando essa roda, né? Mas o nosso tempo aqui está correndo muito rápido, né? Queria dizer para as pessoas que estão nos acompanhando, né, que quem não conseguiu assistir a palestra brilhante da preletora Célia, que ela continua aqui no YouTube, então vocês têm acesso a essa palestra, né? Bom, nós vamos então agora caminhar aqui para as nossas considerações finais, né, porque o tempo ele é bem curto, né, aqui de programa. Então, nós vamos começar aqui pela nossa queridíssima preletora Célia, para as suas considerações finais. Muito obrigado. Então, eu achei assim, muito importante participar com vocês, ouvimos aí várias ideias. Eu, pensando no caráter vivencial das colaborações das preletoras, né, e também de alguns pontos da fala do preletor Luiz, eu direcionei a minha palestra da tarde também como exercício de contemplação, se vocês atentaram para isso. Eu pensei em 2 movimentos ali, né, para dar esse caráter vivencial mesmo, né, mostrar isso como a gente faz com a educação da vida. A gente apresenta a teoria e já estamos dentro da prática.
Então, eu pensei em duas formas, né, a de quem contempla a obra de arte, aí dentro desse exercício mesmo de contemplação, e eu foquei numa temática, a temática da paisagem. Então, eu trouxe dois grandes personagens, aí, o professor Seiichi Taniguchi, muito sagrado para nós, e uma outra pessoa sagrada para a cultura brasileira, o bispo de São Félix do Araguaia, né, Dom Pedro Casaldáliga, falecido recentemente. Então, estando aí diante de lindas paisagens, o que nos dizem em termos de arte esses dois grandes personagens? Então, eu apresento lá dois textos, dois excertos de textos, né, mostrando de que modo se dá essa contemplação, e depois, então, faço uma conexão do belo com a verdade e o bem, por reflexões do professor Masanobu, em que ele vai dizendo de como a verdade se representa no ciclo da natureza que se renova cada vez, né, a cada estação, e nós estamos dentro desse ciclo, nos processos mutacionais. Então, a contemplação, ela se dá nesse sentido, estou olhando para aquilo que está em mutação, né, para aquilo que estou captando, como esse elemento da natureza que consegue se renovar periodicamente, né, e como nós também estamos nesse processo, periodicamente nos renovamos, por isso a cada dia nós podemos nos construir, e por isso a cada dia nós podemos dizer bom dia, com certeza, né, o nosso é sempre um recomeçar, né. E no segundo movimento, então, ficamos nós, né? Se no primeiro momento foram aqueles que criaram arte, né, que contemplaram e criaram arte, no outro momento estamos nós, que se ainda não expressamos em termos artísticos esse belo, né, mas também temos essa sensibilidade, essa estesia de perceber aquilo que está ao nosso redor com beleza. E aí me reporto algo extremamente importante que a preletora Fernanda disse. Hoje nós estamos tendo uma exacerbação da concorrência, né? Uma exacerbação da comparação com o outro. Então, as pessoas se fecham mesmo. Então, é preciso recomeçar, pensar no nosso próprio valor, né? No nosso próprio sentido realmente da nossa vida nesse mundo, e isso pode se fazer por meio da arte, né? Olhando, sensibilizando. O adolescente, a criança, eles são muito sensíveis à linguagem artística. É só dar a oportunidade, que eles naturalmente vão se envolver nisso, e perder, então, e se dissolvendo, se soltando dessa comparação com o outro, que sempre é muito dolorida, porque o outro sempre ganha, e eu sempre fico muito diminuto naquilo que eu estou, no elemento comparativo. Nesse sentido, então, é que eu trouxe penso, né, também pode ter sido uma contribuição, de pensar como se dá essa contemplação, e como nós podemos, olhando aquilo que foi contemplado, foi criado como obra de arte, a gente pode crescer, estimular, né, promovendo a educação do gosto, né, da nossa sensibilidade. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, trocando algumas ideias, e com certeza vamos continuar esse diálogo aí de muitas outras formas e muitas outras linguagens. Muito obrigada a todos, muito obrigada. Que lindo, professora Célia. Muito obrigado, viu? Preletora Helenice, suas considerações? Profundamente esse momento, que eu aprendi bastante, como falava minha avó, vamos aprender. Aprendi bastante com as preletoras, com o senhor, hoje foi maravilhoso para mim. E eu gostaria de fazer uma pequena contribuição com um pequeno texto de um prêmio Nobel da literatura de 1913, que é o grande poeta Rabindranath Tagore, que é O Jardineiro, mas é um trechinho bem pequenininho, se chama A Escola das Flores. A Escola das Flores. Quando do céu cai um aguaceiro de junho, o vento úmido do oriente passa correndo, soprando entre os bambuais. Não se sabe de onde vêm as flores coloridas, em multidão, dançar na relva com alegria. Mãe, tenho certeza de que as flores vão à escola debaixo da terra. Quando cai a chuva, elas entram em férias. Sabes, mãe, a casa delas está no céu, onde também moram as estrelas. Sabes por que elas têm tanta pressa para subirem? Sabes a quem elas estendem seus bracinhos? As suas mães. Elas têm mães no céu, como eu tenho a minha aqui. Ah, que lindo!
Eu acho lindo esse trechinho, é tão de criança, é tão de pureza, né? E o mestre Masaharu Taniguchi, só para terminar, no capítulo 16 do Livro dos Jovens, o último parágrafo, eu recomendo a todos que leiam, que fala sobre tenhamos a pureza mental de uma criança. Ok. Uma criancinha vive a alegria e o prazer de ir num piquenique. Aquele momento, ele não se perturba com preocupações desnecessárias. Então, vamos nos tornar crianças outra vez, motivados, curiosos, para não termos preocupações desnecessárias. Muito obrigada, professor. Obrigada, preletora Fernanda. Obrigada, preletora Célia. Muito obrigada. Foi uma honra participar dessa roda de conversa com vocês. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Preletora Fernanda? Não, Luiz, eu queria ficar aqui horas ouvindo as colegas Me too. aqui falando, não é? Não dava para fazer umas 4 horas para a gente ouvir tudo? Que coisa fantástica, gratidão. Muito obrigada pelo aprendizado, né? Pela essa troca, pelas reflexões, que é tão bom a gente ver pelo olhar do outro. Então, acho que é isso que a gente faz quando está nessa roda de conversa, convidando aqui também os amigos que estão ouvindo o belo, o bem, através aqui do nosso olhar, mas que procurem, através do seu próprio olhar, né? Reconhecer a beleza, reconhecer o belo, presente na simplicidade, no entorno, nas artes, e por que não procurar uma forma de expressar esse belo, não importa a idade que tiver, né? Sempre é tempo da gente fazer alguma coisa e expressar isso de alguma maneira. Então, fica aqui mais um convite e um agradecimento pela essa oportunidade. Espero revê-los em breve e agradecer a presença de todos que estão conosco aqui até o momento. Muito obrigado, muito obrigado. Eu também estou encantado, né, com tudo que ouvi e presenciei aqui nessa roda. Antes das minhas considerações finais, gostaria então de propor um momento de oração, né? E gostaria então que aqueles que pudessem fechassem os olhos, aqueles que se sentissem à vontade, que assumissem a posição de oração para acompanhar a leitura da oração, né? Palavras para sintonizar com o bem. Neste momento, tenho a real sensação de estar perfeitamente sintonizado com o próprio bem. Já não me sinto apartado do bem. Estou repleto de alegria, pois tomei a consciência de meus direitos como filho de Deus, que habita a casa do Pai. Despertei do pesadelo e dirijo-me para junto do Pai. Agora estou perfeitamente consciente da vida, do amor e da sabedoria de Deus que habita dentro de mim. Estou consciente de que minha situação e meu destino nada mais são que reflexo dos meus próprios pensamentos. Por isso, penso somente no que existe de melhor, mais puro e mais verdadeiro. Sou capaz de descobrir entre as infinidades de coisas o que é bom e o que desejo obter. Sinto-me preenchido de sabedoria e força de Deus. Estou exultante, sentindo-me um com a vida do universo. Tudo o que deseja se concretiza com certeza. Agradeço a Deus por esta bênção. Essa oração está no livro Sutra em 30 capítulos para leitura diária. Muito obrigado, viu? Bom, então, né, aqui as minhas palavras de considerações finais são somente de gratidão, né? De gratidão à preletora Célia, que é uma professora muito dedicada na Universidade Federal do Mato Grosso e dispôs um tempinho para nos presentear com a sua palestra e voltar aqui na nossa roda. A preletora Helenice Aldi, que é uma querida, né, dentro do movimento da Seichonoye há muitos anos, e a nossa querida também preletora Fernanda, que atua bastante aqui junto com a gente nos educadores.
Então, em nome da Superintendência das Atividades dos Educadores, a vocês 3 gigantes da educação, o nosso muito obrigado. A todos vocês que nos acompanham aqui na rede, muito obrigado. Fiquem conosco até o nosso próximo programa. Agradeço profundamente. Muito obrigado. Muito obrigado, querido educador, querida educadora. Estamos passando aqui para deixar um convite muito especial para vocês. De 6 a 10 de janeiro de 2021, teremos o nosso seminário para educadores. Esse ano, por conta da pandemia, esse momento atual que nós vivemos no país hoje, nós não teremos o seminário presencial na Academia de Ibiúna, mas para não deixar nossos educadores sem o nosso tradicional seminário, nós faremos ele de forma virtual. Então o seminário vai acontecer de 6 a 10 de janeiro, numa plataforma chamada Hotmart. Os nossos presidentes vão fazer a divulgação para vocês, como se inscrever, qual é o valor da contribuição, Os nossos presidentes têm todas as informações para poder chegar até vocês, tá? Esse seminário de 2021, ele vai ter como tema Educação da Vida, uma nova consciência, uma nova civilização. Nesse seminário, nós teremos como orientadores eu, preletor Luiz Antônio Gomes, e teremos também a participação dos orientadores adjuntos, o preletor Roberto Quito Fujiwara, a preletora Sueli Cornelsen, a preletora Maria Isabel de Faria Sundim do Lago e como nosso convidado, o nosso querido amigo, professor, preletor, Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Vamos trabalhar temas focados com a nova consciência e a nova civilização. Teremos as nossas tradicionais oficinas pedagógicas, rodas de conversas com temas bem provocantes, para que vocês possam participar, Então, esse seminário está sendo preparado com muito carinho, está sendo preparado de forma muito especial para recebê-los na plataforma virtual. Então, eu vou pedir para que você entre em contato com o presidente da associação regional a qual você participa para mais informações, tá bom? Então, desde já, aguardamos a participação de vocês nesse seminário que está sendo preparado com muito amor, com muito carinho, com muitas surpresas, que aqui não vou dizer para vocês, mas está sendo preparada aí algumas surpresas. E aí nós estamos, então, aguardando todos vocês nesse seminário que vai iniciar, então, de 6 a 10 de janeiro de 2021, tá bom? Muito obrigado. Caso vocês queiram, mais alguma informação, através do nosso e-mail educadores@sni.org.br ou na regional mais próxima da sua residência, tá bom? Muito obrigado, aguardamos todos vocês nesse seminário que já é um grande sucesso. Vamos lá, rumo à nova consciência e à nova civilização. Muito obrigado.